o principal do Fluminense escolheu o time titular, né? E a gente pode dar uma olhada também nas peças pra ver se tem algo faltando ou tem algo demais aqui, Deu a talvez. mais, né? Então assim, vamos ver goleiro. Geralmente goleiro, eu já vi 4 goleiros aqui no Fluminense e eu já achei demais, porque você não precisa de 4 goleiros, né? Geralmente você precisa de 3 no máximo. É. O Gustavo Ramalho é da base. Da base, tá bem. Vai ser Mas emprestado ou vai ficar não, lá, não, né? ele joga sub-20. Ele ainda é Ah, sub-20. tá. E ele é muito bom, assim, Eu me pessoal. lembro que você falou muito bem do Marcelo Pitaluga também. Pois é, foi ele que veio do Liverpool, naquele esquema lá de que ele não rendeu lá fora e voltou. Aí voltou, né? Mas Fábio é titular. Então, essa pra mim é a posição que o Fluminense tem maior discrepância. Onde você tem um titular que é fora da curva e o seu reserva, cara, é um cara que nem se provou profissional ainda, entendeu? Então, assim, você tem o Vitor Eudes, que jogou o começo do Carioca. Eu achei ele bom na defesa, porém, quando precisava usar o pé, era assim... É totalmente cego das duas pernas. Então, Sim, assim, dava um medinho ali chuta, quando precisava Com ele pedir ajuda pra ele ali na chuta saída de no mato bola. que o jogo é de campeonato, né? E o Pitaluga não teve oportunidade, porque o Pitaluga acabou vindo Muito no novinho, meio. né, também. Não, é porque ele acabou vindo no meio da temporada. Ah, tá. Então o Vitor No Eudes já início tinha do sido caso, escolhido né? pra começar ali no Carioca e tal. Então Aham. não tivemos oportunidade de ver ele em campo. Sim. Mas sempre foi um goleiro muito elogiado dentro da base. E espero que seja ele ali, o Vitor Eudes, um dos dois, se provem um bom reserva. Mas assim, titular é o Fábio, depois Fábio é vem um titular. abismo e vem um reserva que pode ser ou o Vitor Eudes ou o Pitaluga. Quem Mas eu você prefiro o votaria? Pitaluga. Pitaluga. Como reserva. Mas isso porque eu Até não vi. até, vamos dizer assim, até pela possibilidade do que ele pode ser, né? Isso, exatamente. Vitor Eudes eu já vi, eu quero ver agora o Pitaluga jogando, entendeu? Sim, Acho que é sim. muito mais nessa linha, mas esse aí, sem dúvida nenhuma, é a posição que o Fluminense tem maior discrepância entre o titular e o reserva, porque nenhum deles tá... É bem que Se goleiro provou. é difícil se machucar, né? A não ser que você tenha um goleiro de 44, 45. Acho que eu O ia falar. NSS Assim, tá perseguindo. Ele não tá mostrando nenhuma queda de rendimento, muito pelo contrário, o cara é absurdo, continua sendo absurdo, mas, enfim. Olha o Guga aí. Agora, lateral direito, eu já senti que o Fluminense tá... Eu até gosto do Samuel Xavier e o Guga, o que tu falas? Então, eu acho que essa temporada é do Guga. Eu também acho. Eu colocaria ele como titular. Eu acho que ele é um cara que é muito raçudo, principalmente na parte defensiva. E como você tem um Fuentes, que é um lateral que é muito bom ofensivamente, é Aí legal eu quando você completo, equilibra. né? Então, quando você vê o jogo, você vê que o Guga fica mais pra trás do meio de campo e dá essa possibilidade do Fuentes avançar um pouco mais pra ele poder fechar lá na zaga, o Guga, né? Quando o Fuentes se machucou e veio o René, ele tinha a opção de ter o Guga ou o Samuel Xavier. O Samuel Xavier, eu já acho que ele é melhor ofensivamente. Então você prende o René um pouquinho mais pra liberar o Samuel Xavier. Então eu acho que essa é a estratégia que o Mano tem usado, mas eu iria de Guga pra Então poder são- ter o Fuentes. Então você diria pra mim que também são duas caras com características diferentes. É até bom pro elenco, Sim, né? são Quando você características precisar- diferentes e eu acho os dois muito bons, sim. Eu acho que também é uma das posições que o Fluminense tem um equilíbrio legal. Tem um bom titular e um bom reserva. Eu acho que essa é uma boa posição do Fluminense. Então vamos de Guga. Isso. Zagueiro na direita, Manuel Mas e não é Thiago óbvio, Silva. né? Não, aí não tem nem o que falar, pô. Não, tudo bem, mas olha só. Vamos falar aqui do Manuel porque o Thiago Silva se machuca. Não, então, é aí que tá. É que eu acho que é o seguinte, nesse caso. Essa divisão de zagueiro direito e esquerda, ele não funciona tão bem, porque o Mano já mostrou o seguinte. Pra mim, a zaga titular, pra mim e pro Mano, né? O Mano já falou, a zaga titular, Thiago Silva e Ignacio. Ponto. Tá. Essa é a titular e eu concordo. Quando precisa entrar um outro zagueiro, vai entrar o Freitas, que ele é lateral ele é zagueiro pela esquerda. O Juan Freitas. E aí, no caso, dependendo de quem sair, o Ignacio ele faz a direita, como ele já fez quando fez dupla com o Freitas. E o Thiago Silva também faz a direita, se for o caso do Freitas. Então, acho que é isso. Mas Thiago peraí, Silva, O Ignacio também joga pela direita ou não? ele joga pela direita Se também. for necessário. Mas quando o Thiago Silva tá em campo, por exemplo, nesse jogo contra a final, se eu não estiver enganado, o Thiago Silva fez o zagueiro pela esquerda e o Ignacio fez pela direita. Porque é isso, o Thiago Silva ele joga em qualquer uma das duas posições. Como o Freitas ele é canhoto, ele vai pra esquerda e o Thiago Silva vai pra direita. Mas quando não tem o Thiago Silva, ele faz essa dobra de Ignacio e Freitas, e o Ignacio vai pela direita e o Freitas vai pela esquerda. É porque Entendi. eu fico pensando um pouco que, né? Vamos dizer assim, o Fluminense tá na Libertadores. Aí vai ter aquela coisa, 3 dias depois tem um jogo no Brasileirão. Aham. E, Vai assim, poupar o Thiago, Bem capaz provavelmente. que poupe até os dois titulares. Na verdade, né? tá na Porque, Sula, né? É. Tá na Sula.
Desculpa, tá na Sula. Tá lá jogando na Sula, aí volta ali pra jogar o Brasileirão. Aí joga o Brasileirão. Assim, na Sula você já vai levar os 2 titulares, pelo menos um zagueiro como reserva, né? Então talvez eles queiram poupar até 3 zagueiros. Eu acho quando vai difícil. jogar. Eu acho difícil. Mas eu acho que, assim, se for esse o caso, vai Freitas e Thiago Santos. Freitas e Thiago Santos de... É. E o Manuel Mas é o... a quinta opção. É o último do último do último. É, sem então, dúvida. então, E assim, ainda tem o Kaique Almeida, que foi aquele esquema que eu falei, que ele veio lá de fora da Europa e foi jogar o Sub-20 lá, mas era um zagueiro muito bom desde sempre. Então existe uma possibilidade dele subir aí pra compor o elenco, mas a princípio é isso. É Thiago assim, Silva e Ignacio. Desses 5 aqui, Manuel, então você não gostaria de ver jogando, assim, só porque... Só se for É. muito problemático. Exatamente. É o quinto zagueiro, Quinto sem zagueiro. dúvida. Tá bem. Ele conseguiu ser expulso, né? Contra o Maricado. Um lance Foi. absurdo. É, assim, Tipo, nada a mas ver. dava pra não ser expulso? Dava. Dava. Mas ele, da idade que ele tem, ele deveria ser esperto o suficiente pra Sim. poder não fazer aquele empurra-empurra dentro da área e ter um cartão amarelo. Pintar um cartão amarelo. Manuel tem quantos anos? Não Cara, tem que 32, 33, acho que é por aí. Acho que é Ah, Mas novo, assim, pra né, quinta pro opção, Fluminense. tá ok. Ou 34. Novinho. Tá, então é Thiago Silva titular, Ignacio, segundo zagueiro, né? Guinácio segundo zagueiro. Agora vamos pra lateral esquerda aqui. É, isso aí. 35, Não tem, sabia que era... 35, mais. Cara, 35. agora já tá na idade Já boa. tá na idade, Agora tá na idade tricolor, Pô, né? pior que isso mudou, hein? Se você olhar esse elenco aí, você vai ver como mudou bastante. Tô vendo Graças a Deus, inclusive, tá? Renai. Pô, Então, Fuentes, não tem nem discussão. Fuentes, claro, mas Tadinho o René do eu acho René. interessante porque ele é aquele zagueiro, pelo menos, mais defensivo, né? Então ele é diferente também, taticamente, do Gabriel Fuentes. É. Se ele quiser botar o Samuel Xavier na direita e o René na esquerda, Eu aí acho que libera ele o time mais então, pela eu direita. acho que ele vai priorizar sempre o Fuentes, porque realmente ele fez um carioca assim espetacular, muitas assistências, vários cruzamentos muito bons assim, de fato. Mas agora que ele teve uma lesão de grau 2, né, que Aham. estão dizendo ali de grau 2, talvez grau 3, então assim, vai ficar afastado aí pelo menos uns 2 meses aí, 3 meses. 2 meses é de boa. Então a gente vai ter que aturar muito tempo do Vocês vão René ver ainda. muito René ainda. É. Infelizmente. Não, e qual é a reserva do René, então? Vai ter A que ser alguém base. da base? Vai base. ter que ser alguém da base. É a base. Mas tá, acho que talvez seja a solução seja a base, então. Não, aí com certeza vai Não, subir alguém ser, ali. É, vai ser. Pô, volante, Facundo, Otávio, Wallace. O Wallace a gente conversou aqui sobre Sim, ele, se lembra? é, Esse cara aqui é classudo. Problema Ele é muito bom, mas é isso. novo, né? Tem até um videozinho que rolou no perfil lá do Fluminense quando o Everaldo chegou, Aham. que tava mostrando alguns lances do Everaldo no treino. Uma dessas é ele dando uma trombada no Wallace Davi, que ele vai longe. Então ali já mostra ali que realmente ele é um menino ainda, né? 17 anos. Precisa de um... Ele e o Isaac foram os dois que desceram de fato pra jogar o Sub-20 e o Riquelme ele acabou ficando no titular. Aham. Mas enfim, E dessa Facundo galera e aí... Otávio? Então, eu acho que também são características diferentes. Então, por exemplo, quando o Otávio enfrentou o Águia de Marabá, o Caxias do Sul, quando foi um jogo em que o Fluminense ia ficar com a posse de bola, Que era mais... Tinha mais ele controle, jogou né? muito bem na distribuição Quem? O Facundo? Não, o O Otávio. Otávio. Então ele jogou muito bem, distribuindo a bola, bons lançamentos, boa marcação. Já contra o Flamengo, foram 2 jogos muito ruins, muito abaixo dele. Então, assim, precisa entender um pouco mais dele quando enfrenta times maiores, Aham. entendeu? Mas, assim, a princípio deu um bom cartão de visitas e achei que fez sentido ele como titular. Ah, titular, então. Porém, eu quero ver mais do Bernal. Eu realmente quero ver mais do Bernal porque é um jovem ainda, né? Sim. Com muito potencial e que pode ter coisas boas ali pela frente, mas assim, até onde a gente sabe nos bastidores, o Mano não gosta muito do Bernal. Então a gente tem 2 então, jovens aqui, Otávio. praticamente. Um de 17, o outro tem 21, sei lá, 20 e Entendi. pouco, Ah, Mas Só que um tem mais corpo que o outro, né? Dá pra ver pela foto. é. Não, o Bernal sem dúvida nenhuma Essa tem mais camisa foto. aqui já toda apertadinha do Fluminense, né? É. Então, assim, tem aqui então o Otávio, é o principal, e o problema é que você tá com 2 reservas que são, vamos dizer assim, jovens, né? Então talvez seja o caso do Fluminense procurar mais um volante. Então, acho que não, porque aí, nesse caso, ele pode usar o Martinelli. O Martinelli faz o primeiro Tá. volante. O Hércules também já fez o primeiro volante. Vamos dar uma olhada então aqui no segundo volante, que aí tem todos esses nomes grandes aqui do Fluminense, né? Grande Renato Augusto. Então, aí é o seguinte. O Hércules, eu tinha mais expectativas, que eu até falei aqui em um outro episódio. Sim. Eu tinha uma expectativa um pouco maior, mas até o momento ele não mostrou Será que é o a calor bola do que ele Rio? jogava igual Fortaleza. Então, acho que não, porque Fortaleza também é bem quente, né? Sim, é só zoeira. É.
Eu não sei, acho que você tá sentindo o peso mesmo, assim, Sei. do Distância novo da time. família, se acostumando com o ambiente. Eu acho que é mais por esse caminho, né? Então, assim, nesse caso, eu ainda iria de Martinelli. Eu iria de Nonato. Olha o sorrisinho do Nonato. Cara, então, isso que eu ia Mas eu falar. gosto o dele Nonato- também. Eu gosto. Mas, assim, quarto volante, assim. É isso. Caraca, quatro volante. É uma Quarto. boa tática, Se pô. machucar dois, aí vai. Porque assim, é porque pra mim é muito nesse segundo volante. É Martinelli ou Hércules. Ele entraria como a terceira opção. Entendi. Olha, Né? eu sei que vocês gostam do Hércules, mas posso ser bem honesto? Eu não gosto de nenhum dos volantes do Fluminense. Mas são todos volantes que eu acho Mas bom, eu não disse que eu não é gosto tudo do isso. Hércules. Eu acho que ele fez uma boa temporada no passado. É isso, mas é o que qual é o lance? Quando você vai ver os melhores momentos do Hércules, o que você via ele lá no Fortaleza? Uma liberdade muito grande Ele é quase, pra ele lá pra frente. ele é quase É. meio amador. Entendeu? Então, assim, você via ele várias Então bota vezes. ele, em vez de jogar um volante, joga ele no lugar do Ganso, porra. Não, mas aí tem o Ganso, né? Ah, Não, mas o Ganso tá com os coração Não, mas aí a ainda. gente contratou um jogador interessante, Ah, entendeu? Mas, ó, aí, por Tá, exemplo, então a gente vai chegar lá. Tá, o vamos Hércules, chegar. ele não tá avançando tanto, mas é por conta do Mano Menezes. Mano É mais Menezes, isso, que é aquele negócio. é Pô, vamos reativo, vamos ficar marcando pra caramba. Os isso. pontos vão ficar voltando pra marcar o tempo Volante- todo, volante- auxiliar de lateral. Volante é volante. Não Então, assim, tem- é chato. Não é Sim. chato. você que tá, então resolveu falar a verdade aí. O que Ah. tu fala até agora com relação aos volantes do Fluminense? Do Fluminense? Ah, não sei, cara. Assim, eu não gosto também. Eu acho que falta uma pegada, sei lá. Aí, por exemplo, o Botafogo tem o Gregory. Então, eu não Porque sei. você fala, pô, esse Gregory é bom nisso. Ele mete Bom. porrada. Na Ele chega teoria, coisa. o Otávio é isso. É, mas eu não Mas ele sinto não que é a meteu mesma porrada. coisa. Eu achei ele mais... Aquele cara um pouco nota 7 em tudo. Então, É, eu então- acho que ele é um cara mais marcador, por exemplo, do que o Bernal. O Bernal, eu acho que ele é um cara mais... com mais vigor, Aham. mais... vai pro embate ali, mas eu acho que o Otávio é um cara que... Tu acha que ele espera o momento certo pra tentar dar o golpe, né? Tentar um desarme certeiro, não dar muito espaço, é isso, né? Entendi. É que a única coisa que, assim, eu não tô falando de nível aqui, porque, assim, você até... Tô no Vasco, né? Tô sem dinheiro. Então eu não vou ficar falando de nível. Eu tô falando, assim, de questão de elenco mesmo, que eu não gostei da dupla de volante do Fluminense. É que, assim, eu senti que o primeiro volante do Fluminense é só o Otávio. Tudo bem, pode ser o Martinelli, mas todos são jogadores daquela coisa, nota 7 em tudo, não vai dar tanto problema, mas também não vai ser algo bem específico. O extra classe, né? É, que é algo bom que você fala, pô, esse cara faz algo bom nisso. Mas sabe? isso entra naquela questão que a gente tava falando sobre futebol brasileiro, que a gente falou em outra live. O futebol brasileiro caiu muito, cara. É muito difícil você ter um extra classe ou um cara que fica acima de 7. Que o Mas cara eu tô tem falando medo. em algo específico, tá? Então, então, é isso que eu tô falando. Aí os caras tentam manter o máximo a meiuca ali. Tipo, vou fazer o básico aqui. E o que o cara faz o básico, ele já é considerado, né? Esse serve pra jogar na Série A. Não perdeu a bola à toa, né? É. Tipo, o segundo volante do Fluminense, eu já reparei que todos têm características muito parecidas. Assim, tirando o Martinelli, todos eles aqui são bons de entrar na área e fazer gols, ajudar. Sim. Então eu reparei que eles fizeram algo muito similar, sabe? Contratou jogadores muito similares. Renato Augusto aqui eu acho que pode até morrer, né? assim, não tem espaço pra ele. Pô, Não é. tem mais Eu espaço. acho que não, mas se aposentar, acho que sim. Porque assim, uma coisa que eu não posso criticar ele nunca. Coisa pesada. Cara, né? Viu? Perdão. Nunca faltou dedicação. Tá? Assim, Tá. nunca faltou respeito, Pô. a parada toda. Só que assim, não Mas dá. ele já não veio, dá. ele já veio bichado Não dá. do Corinthians, cara. Então, mas bichado no Corinthians, ele resolveu vários jogos. Só que no Fluminense não conseguiu resolver nada. Não, ele fez uma falta, ele, né? ele fez um gol lá no foi na Inclusive Supercopa, contra a né? gente. Inclusive contra o Fluminense na eliminação da... Pô, agora, cabeça é uma aposta. Copa do Brasil, não? Pode ser. Enfim, em algum jogo aí, pô, ele acabou com o jogo, pô. E, tipo, Acontece. no ano seguinte ele tava no Fluminense e, tipo, acabou. Acabou. Não acabou com o jogo, ele acabou com a carreira mesmo, assim. Ele só decidiu não avisar antes. É, ele só veio pra ganhar uma aposentadoria, Mas né? assim, eu não posso realmente reclamar, porque assim, sempre que tava ali, ganhando as milhas dele ali, nas viagens, né? Ele tava lá, auxiliando o mano. Ele tava lá, entendeu? Então, o Entendi. segundo volante pra você, Martinelli? Eu iria de Martinelli, mas eu Pezinho no Hércules. eu acho que o Hércules tem um potencial Tem chance pra, ainda, pra né? brigar por essa vaga Tem- real, assim, tem ele só ano precisa se ainda, né? adaptar. Tem, Tá bom, de Martinelli. tem 200 dias ainda pra Aí, ele competir, meio né? ofensivo, já acho que o Fluminense... Ó, Ó, o Jorge, Começa a ficar bom. tá discordando de mim. aonde? Tá lá? WhatsApp, tá falando que discorda. Ah, Mano, é? tem colocado o Hércules quase como um meia nos jogos.
Aí, ó. Em certos momentos deixou o Otávio e liberou o Martinelli e o Hércules. Então, isso é uma coisa legal. Eu queria ver 3 volantes no Fluminense. Eu realmente queria ver o Mano jogando com 3 volantes. Que os caras voltam e aí, mas atacam. Pois é, aí sei lá, você bota o Otávio, por exemplo, de primeiro volante e deixa o Martinelli e o Hércules livres e apoiando o Ganso ali no meio e tira, sei lá, um ponta. Eu acho melhor isso. Eu queria ver ter isso. volume no meio. Eu queria ver. Volume. Que aí você vai forçar o cara a ter que Não tentar precisa ser nem encaixar Martinelli. o volume também no meio. Pode ser Hércules e Nonato, né? Mas o problema é que se você faz isso, olha o problema. Quando você vai fazer o time reserva, né? Tipo, vou trocar aqui no meio da partida. Quem tu vai trocar? Se você tá com Martinelli, Hércules e Otávio, um desses 3 vai sair e você vai ter que entrar com ou um jovem, né? Que a gente não sabe se vai manter o nível de marcação, ou o Nonato e o Renato Augusto. O problema é esse, que não vem mantendo. Quando é jovem, tá sendo mais complicado. Então, talvez seja até melhor manter o Otávio mesmo e o Martinelli e entrar com o Hércules no segundo tempo. Pois é, e o Jorge falou uma coisa que é verdade. O Hércules, o que tá pegando muito pra ele é que na decisão, no último terço, ele tá afobando. Então, às vezes, ele tá errando um passe, assim, passe decisivo, uma jogada decisiva, que ele tá numa querendo transição. mostrar, né? Mostrar Então, o serviço. ele tá demonstrando muito nervosismo e é verdade, assim. Porque ele foi com um valor também alto, né? Foi, ele deve estar se cobrando por isso, né? Eu acho que também demora pra tu pegar o tempo dos companheiros novos. Pode assim. ser também, o ritmo de treino é diferente. E é um estilo diferente. O Sim. Vojvoda é um jogo mais ofensivo, assim. Mais equilibrado. Não é nem mais ofensivo, é mais equilibrado. O Mano é assim, reativo, ponto, acabou. Né? mas Joga aqui a gente muito no começa- contra-ataque, velocidade. É um esquema de jogo diferente mesmo. Mas aqui a gente começa a ficar, o time do Fluminense começa, eu acho que vinha Melhorar, realmente né? a melhorar. Vai dar A uma parte melhorada. ofensiva do Fluminense eu já acho que tá com boas opções, assim. Vai lá, bem ofensivo, o que tu acha? Então, eu obviamente iria de Ganso, porque pra mim é um gênio. Encontra um espaço maluco ali que ninguém vê. Salva jogos bizarros. Ele já tá com fotinho de político, né? Já, Você já tô imaginando ele Acho que ele vai virar voto. presidente, velho, né? Vai virar presidente. Vai, não duvido. E assim, Presidente do Fluminense. aí eu discordo um pouco do Mano, inclusive isso atrapalhou o Fluminense no primeiro tempo da final. O quê? Botar Ele o diz Lima? que o Lima é o melhor jogador do elenco que pode substituir o Ganso. Eu não acho. Eu acho que é maluquice da cabeça dele. Eu prefiro que você coloque um terceiro volante e vá embora. Eu tava Faz esperando, sentido. ele falar do Lima pra falar. Porque eu, Roger, não gosto do Lima. Não, eu gosto. Eu não Só gosto. que O Lima é ele um como ótimo ponta reserva. esquerdo. É reserva. Então, mas é porque ele... Peraí. O Lima é um operário da bola. Só que você tem que saber onde você tem que usar ele. Onde que o Lima rende? Ponta esquerda. Ponto. E só joga lá. Aí ele quer botar lá segundo volante, quer botar ele de armador. Não vai dar. Ele não vai conseguir entregar. É. Se você coloca ele lá com ponta esquerda pra ele poder puxar a bola pro meio, chutar de fora da área, como ele fez vários gols ano passado, salvou pra caramba gente nos últimos anos. Então ele é um jogador extremamente útil. Só que tem que saber usar. Ele não é meia no lugar do Ganso. Ele não é substitui. polivalente, né? Ele não é um Ele Somália. até é, mas depende do jogo. Então, Ele por não é um exemplo, Somália. você não pode colocar ele no Fla-Flu e dizer que ele vai substituir o Ganso. Não dá. Agora, você quer jogar ele no Águia de Marabá? Beleza, beleza. Quando você vai ter a posse de bola, ok. Agora, você quer colocar ele pra substituir o Ganso pra ser o cara cerebral ali no meio de campo? Não vai dar. É. Não vai dar. Qual o Ganso? Ganso. Mas E olha só, agora eu tem o gosto Lescano. disso. Eu gosto né? do fato que você tem Mas um o bom Lescano é jogador. bom? Então, ele tá... Lescano eu falei que era bom. Lescano... Então, Lembra? ele vai Mas jogar, deu uma vai jogar promessa. hoje aí, ó. É uma promessa. Vai jogar hoje aí na seleção do Paraguai, né? Foi Sim, convocado sim. e tal. Eu vi alguns vídeos e eu gostei. Eu Só gosto que é muito dele. novo. Muito novo. Eu acho que assim, ele tem a mesma coisa como se fosse um Segovinha. Vem pode pra ser. cá. Mas lá, com menos agilidade, né? Porque o Govinha corre pra caramba, né? o Segovinha lá destruía, fazia acontecer. Quando ele chegou aqui. Teve dificuldade, entrava no segundo tempo, né? Pô, os caras tudo com um corpo maior do que ele. mas- Porque tu vê que tem diferença de corpo. Tanto o Isaac é mais ainda do que Ele ele. tem 17. Não, fez 18 agora, né? Então, Fez 18, assim. mas ainda assim, muito novo. O meu medo é como é que ele vai trabalhar assim tanto com questão de corporal, dos volantes batendo nele, do zagueiro chegando naquela carcadinha. A gente vai falar isso no próximo ponto. Esse é o problema, por exemplo, que o Riquelme Felipe enfrentou, principalmente na final. Eu não achava que era jogo pra ele. Não achava. Tanto que ele entrou e não conseguiu fazer nada no segundo tempo. Entendi. Chegou o Léo Pereira lá, já deu logo uma chegada nele. Logo quando ele entrou sem a bola, já começa a botar uma pressão no moleque. Os Mas eu caras são gosto- maldosos. Sentiu Mas eu um gosto disso pouquinho. aqui, ó. Você tem um Ganso, que é um ótimo jogador. Você tem um reserva, que é o Lima. Uhum. Você tem 2 caras jovens promessas, né? Se um tiver bem, ele vai lá e tenta Então, botar ele. E isso foi o que o Fluminense Então, fez tá bom. muito bem.
muito bem. Parabéns ali aos scouts, que eu sempre falei mal pra cacete ali, que ia sempre no óbvio. E até deixou o estigma no Fluminense de que era um time velho. O Fluminense não é mais um time velho. Ele pode até ter um velho ali no campo, mas o seu Calma. reserva... Calma que o asilo ainda não fechou. Não, e nem precisa, pô. Velho não, experiente. E nem Vamos. precisa, pô. Eu não quero que feche que o Fábio saia, por exemplo. Só Então. quando ele começar a decair. Nem isso ele começou ainda, pô. Calma. Não, mas é bom, porque se esses jovens começarem a jogar, também qualquer coisa tu vende eles por um bom preço, né? É que é o que o Exatamente. Fluminense faz. Então, mas é exatamente a estratégia, eu acho que desse ano. Ele Bater os aproveitou o velhos. Mundial. É pra fechar a conta, né? Não tem jeito. Tem que fazer. Então ele tem que pegou, fazer por caixa. exemplo, o Mundial, né? A vitrine do Mundial pra falar, galera, vocês aí que são da seleção do América do Sul, pô, vem pra cá, vende aí 80%, Vem ser feliz. 70%, e aí começa a tentar trazer essa galera, porque senão, eu acho que o Mundial tem muito essa força ali. Ah, No sim, Fluminense isso vai conseguir chamar atenção. O Lescano pra trazer o Bernal, pra trazer o La Vega, Sim. pra trazer também, enfim, essa galera aí mais nova. Então, Então, Ganso. 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 Vamos pro ponta direita Ganso aqui. eu iria de reserva o Lescano, que eu quero ver mais ele no jogo. E aí já era, né? Aí não tem nem Ponta como. direita, tem o João Arias. Ah, pô. o Serna, claro, né? Então, o Ares, eu achei que ele fez bem o papel de substituir o Ganso. Eu Sim. achei que ele fez um bom papel ali de camisa 10. Dentro do elenco, é melhor do que o Lima, Sim, sim. né? É maluquice do Mano, né? Achar que o Lima seria a melhor opção. Mas então, aí vem essa questão. Pra mim é o John Arias, obviamente. Agora, contra o Flamengo, era o Serna, né? Não tem jeito. O Riquelme, por mais que ele seja muito bom, pô, entrou num jogo muito físico, não conseguiu render. Aí Qual- pega mal pra ele também. É. né? Ele se machucou também, né? Machucou, ia ficar uns 2 a 3 meses fora. Ele teve um torce no joelho. Um lance aí- bobo no treinamento. Aí é fogo. Mas aí, por exemplo, o Riquelme, tanto que o Mano falou na entrevista, né? O segundo tempo é melhor pra ele porque ele tenta igualar a parte física, porque o pessoal tá mais cansado e tal. Aí Vem ele bota o moleque pra funcionando, correr, né? vem funcionando. Mas bateu um jogo grande, aí complicou um pouquinho. Complicou. Entendeu? E a gente também, eu acho que quando a gente falou das promessas do Carioca, eu me lembro que Riquelme entrou como uma promessa, mas assim, ele tava lá em cima em número de dribles, eu acho que ele faz quase 7 dribles É, por quando tava jogo, jogando, tá, e número foi, de cruzamentos certos também lá em sei cima. lá, na terceira, quarta rodada. é. a gente Não, ele é fez. excepcional. Mas participação em gol ainda não tem muita. Tipo, Pois é, mas então, assim- ele ainda tá jovem, sabe? Mas é porque assim, o Fluminense só começou a fazer gol também mais pra frente. O Fluminense passou um começo ali, um início de campeonato muito fazia abaixo, gol, né? é. Ainda com dificuldade de criação por causa da falta do Ganso, da falta daquele meio cerebral. Ele foi encontrar o Arias no meio campo ali como 10 muito tempo depois. Ele ficou tentando o Isaac lá, e o Isaac com 17 para 18 não conseguia render. E o Serna, tu gosta dele? Então, É que eu não gosto do Serna. Mano Menezes, eu gosto. Porque é aquele cara que tem um pulmão, tem, sei lá, 3 pulmões ali, Ah, então corre pra corre. cacete. Já sabemos qual é o Canobi próximo. Serna, né? É. Então, assim, pro Mano faz sentido. O estilo de jogo do Mano faz sentido, Entendi. né? Mas, assim, e assim, eu não gosto peladeiro pra caramba, mas assim, eu não posso ser injusto. Porque ele foi muito decisivo. Ele foi decisivo para a permanência do Fluminense na Série A lá no gol do Palmeiras. Ele foi decisivo também na classificação do Fluminense pra final do Carioca. Ele é um cara decisivo. É um cara que não desmotiva, entendeu? Ele se aplaude. Ele erra o domínio, ele se aplaude. Então ele tá ali, o cara motivando o time o tempo todo. É um cara legal, assim. Parece um cara legal. Podia ser capitão, É que nem o Léo né? Pelé. O cara é legal, cara. Gente O cara boa. legal. O cara legal. Mas era engraçado, né? Você Muito via bom. ele, sei lá, tropeçando na bola. Aí, Aê. Vamos lá. e ele manda pra ele, Maluquinho, ele manda pra ele mesmo, maluquinho. né? Ele faz assim pra ele mesmo. Mas assim, é isso, é um cara esforçado. Não dá pra negar isso. Mas você acha que precisa de mais um ponto direito? Porque assim, ó, o John Arias talvez seja convocado pela seleção. Ou talvez até o Fluminense se venda Jogar ele, hoje, porque né? ele com tá com querendo ir pra Europa, É. né? Não, Eu acho acho que precisa de difícil, mais pô. Acabou um. de renovar, é firme o negócio. Tu acha que precisa de mais um? Tu acha besteira? Cara, eu acho que de ponta a gente tá muito bem, até porque tem alguns na direita que podem fazer a esquerda. Ah. Tem alguns na esquerda que podem fazer a direita. É verdade. Então vamos lá, vamos John Arias John aqui. Arias. John Arias e eu acho que Vamos um bom pra esquerda, substituto Agora ali. fodeu. Agora a esquerda tá maneira. Olha A isso esquerda aí. tá maneira, né? Então, Gostei. ó, vamos Ah, lá. bonito isso aí. Vamos lá. Gostaria de Tem ver o o La Vega jogando. Eu queria ver
Esse jogando. O Las Paulo Vegas? Baia. Paulo Baia. Fala o Baia. Esse é monstro. Cara, assim, é aposta do Fluminense e achei... Ele joga pela direita também, eu acho. Cara, É. são duas apostas, mas duas apostas que eu acho que, tipo, tá bom, né? Porque elas são dois. Tá bom. Tá na terceira reserva, quarta reserva. Tá bom, o Lavega não, também. tranquilo, É é. promessa. É. Pô, tem números bons Então, eu do lugar gostaria, que ele eu veio. gostaria de ter visto ele, por exemplo, no jogo do Caxias, que já estava resolvido. Entendeu? Queria que ele já tivesse estreado antes, mas enfim, beleza. Então hoje eu não consigo dizer também, aí tá igual o Pitaluga, eu não faço ideia. A promessa é uma promessa, É o mas Pitaluga. quero ver mais, entendeu? É. Quero ver mais. Tanto ele, Lescano, essa Aí eu galera, já sei que é eu o quero ver. Canóbio. Então, eu também acho que é o Canóbio, porque funciona muito bem pro estilo do Mano Menezes. É o cara que não para de correr em nenhum momento. E Kenos. Serna, né? Agora a questão é, vou te falar, o Serna não me... Ah, não consigo. E Canóbio também, eu sinto que é o jogador de estadual, cara. Quando vai chegar no Brasileirão, vai dar ruim. Então, mas por exemplo, você vai ver os comentários da torcida, normalmente nas redes sociais. O Canóbio, ele ganha a galera pelo 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 sangue. esforço. Pelo sangue. Então, assim, tu tá vendo ele ali brigando com a bola ali na frente, ele não é o driblador. Meu irmão, Mas é o cara que vai voltar, vai É. dar aquele desarme na beirada da tua área. Eu vou te falar, eu acho que aquele clássico jogador que ele fala assim, cara, pode ser meu último time, eu preciso mostrar serviço, porque senão Tempo todo. vou me mandar embora, eu não vou arrumar outro Ele é um time. cara muito solidário, acho que esse é o ponto, assim. Principalmente contra o Flamengo funcionou muito bem, porque a gente tem o Wesley que tá jogando a temporada da vida, né? E se deixasse ele sozinho por muito tempo ali, ia ser mais complicado. Ele até marcou o primeiro gol do Então, do Canóbio, negócio. né? Mas eu iria de É Canóbio. Canobão, claro. E o Keno vem entrando muito bem também, né? É, o Cano como segundo Entrou opção ali. no jogo Como contra o Flamengo, no talismã, primeiro né? jogo. Como talismã. É porque ele é um cara que, assim, pra enfrentar uma defesa mais fechada, pra parte de ter pouco espaço, ele é um cara de drible. Aí sim ele se sobressai em cima do Canóbio. Agora, em jogo que o Fluminense tem que sair muito em transição, que é o Tem uma estilo do jogo do velocidade Mano e o tal, tempo é. inteiro, pô, o Cano, Aí vai destruir ele. o Canóbio e o Serra são as melhores opções, não tem jeito, Faz sentido. né? E a gente vai aqui pro centroavante, tem Everaldo, que acabou de puxar lá, do Bahia, né? Se não me engano. Foi. Isso. E temos o Germancano. Eu gostei da contratação do Everaldo. Eu também achei uma boa contratação. Assim, novamente, eu não acho o Everaldo o melhor jogador do mundo, mas eu Sim. acho que, pô, tá sendo contratando reserva do Cano, É isso. tá contratando um baita de um bom reserva. E sabe? tem uma outra questão também, é uma outra característica de novo, né? É, Que aí também e até acaba bota sendo- pressão em cima do Cano também. E é um bom complemento, né? Porque você tem o Cano ali como um bom finalizador dentro da área, jogando ali. E se você precisa de um cara que vai correr um pouco mais ali na área, vai ter um pouco mais de físico, Mobilidade, né? você consegue colocar o Everaldo ali, ou às vezes até dobrar, colocar os dois, né? Você precisa de uma presença Acho que é maior, interessante, né? porque você pega um time muito fechado, e aí o Fluminense começa a cruzar a bola na área que nem um maluco, que, pô, o Cano não é esse cara. O Cano não é esse cara. Se você precisar de um cabeceador, acabou. Bota outra pessoa ali Bota. pra que ele possa Bota o Keno ser... voando, aí ele faz gol de cabeça. É, mas é isso. O Cano, ele é o cara que vai sempre... Se você reparar, quando cruza a bola pra área, ele sempre dá o passo pra trás. Ele não vai disputar a primeira bola, ele vai pra segunda bola pra tentar, Pra tentar finalizar. chutar. Porque é Então, isso. Você vai de Cano, né? Cano e de fato... Você vai no Cano. Sempre tem que ter um lá ele, né? Eu vou de Cano, pô. Começou cedo hoje. Tá aqui o time aqui do Victor, tem goleiro Fábio, Guga, Thiago Silva, Ignácio, Gabriel Fuentes, Otávio, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Canóbio e Germancano. Tá um bom time, Bom né? time. Eu te falei, é o ataque eu gosto, cara. Esse ataque aqui tá bom, assim. Acho que tirando o Canóbio. tirando o Canóbio. Então, mas Não, aí mas beleza, assim, você vai até tirar pra ele. tirar o Isso, Canóbio, isso, é isso. aquela coisa. O Tô Canóbio eu brincando. não acho o melhor do mundo, mas não acho Mas tá funcionando horrível. bem, tá É. funcionando tanto, bem que, no- tanto que até o galera lá do Atlético Paranaense, não sei se vocês viram ali. Pô, o cara sai do Atlético e vira goleador. Vira ele nunca ídolo. fazia gol Pior aqui. que é. Aí já fez quase a quantidade de gols que ele fez no carreira tempo toda. inteiro dele no Dentro do Atlético Atlético, Paranaense, pô. É que ele perdia muito gol lá. Mas é porque Era isso, assim, eu acho que bizarro. funciona melhor. É. Acho que para o estilo mesmo, acho que funciona melhor. Sim. Acho que o problema do time do Fluminense que eu vejo aqui bem é a questão do volante, cara. Porque são dois caras bons, mas nada demais. E Mas não, até não. os Então, reservas. mas é que, assim, fazendo é que merda. depende. Então, É que, por isso. exemplo, é isso. o Martinelli, ele é um cara que tem um teto maior, na minha opinião. Eu já vi jogos do Martinelli que ele, porra, botou a bola debaixo do braço e levou o time inteiro, pô. Final da Libertadores, partidaça dele, marcando e também conseguindo chegar na área e chutando eu não tô falando mal mandando. do Martinelli, é que o Martinelli também é novo. Ele tem 22 anos, né? Então, 23, assim, um pouco mais, agora. talvez. Mas então, assim, ele é um cara que eu acho também que ele vai crescer. A questão só é que, assim, não tem ninguém que você fala, cara, isso aqui é realmente
a dupla de volância que é que a gente É, sempre 23. desejou, entendeu? Sim. É só isso. Tipo, o resto eu tô achando um time, assim, bem Assim, consistente, é que a gente com tem- bastante reserva bom, né? Tem jogadores com muito potencial pra assumir falar, a vaga. eu vou te falar. Né? Que é, É o isso. Bernal e tem o Hércules. Isso, exatamente. Esse é o ponto. Do ano passado pra esse ano, o time melhorou. É lógico, é isso que eu tô Melhorou falando. bastante. Então, Não, assim, assim, dá pra ver a diferença absurda. no time. muita coisa, tanto o time titular quanto o time reserva. Reserva, Então, é. assim, esse é o meu ponto. Assim, acho que o Fluminense, o maior problema do Fluminense hoje é o Mano Menezes. E o seu estilo retranqueiro. Qual o problema que eu acho ali que vai acontecer? Cara, Mano Menezes irritação é ponto. É a realidade. Ele vai ficar lá na retranca. É o cara que não vai tomar um 4-0 do Flamengo, mas talvez vai arrancar um empate. O Vilela chegou até a falar isso, né? Ele fez lá, veio pra live e ele meteu lá que o Fluminense perdeu a melhor oportunidade pra mandar o Mano embora. Mas eu também concordo, eu acho. Porque assim, Pra quem não sabe, Você né? ia ter um mês aí também. Quem não sabe, o Vilela é o viajante tricolor, ele vai em todos os jogos lá do Fluminense e tal. É que o Fluminense Isso. agora vai ter um mês parado, né? Que seria bom pra pegar um técnico São novo. 2 começar a semaninhas treinar. aí. Sim. É, porque assim, o problema é que eu entendi o lance de você renovar com o Mano. O que o Mário Bittencourt quer com a renovação do Mano? É um último ano, é um ano de eleição. É um ano em que ele tá querendo fazer, vai Quer fechar com a SAF. segurança, né? Ele quer segurança. Ele quer meio de tabela. É. Ele não quer passar pelo que ele passou ano passado, É. pra não trazer problema pra reeleição da chapa dele, né? Que obviamente ele vai indicar o Sim. vice-presidente, que é o Matheus Montenegro, se eu não estiver enganado. Então ele vai trazer ali o cara pra ficar, ó... Eu não quero nenhuma maluquice. Eu não quero fazer 5-0 em ninguém, mas também não quero tomar 5-0 de ninguém. Eu não quero ficar em primeiro, mas também não quero ficar em último. E assim, é muito medíocre. É muito medíocre pro elenco que a gente tem. A gente tem um elenco pra Quem fazer joga mais. Pelo resultado mediano acaba caindo. Né? Pois é, eu acho que a gente tem um elenco Fica diferente do ano abaixo, né? passado. A gente tem um elenco muito bom que dá pra fazer esse time jogar bola esse ano. Dá pra ser campeão, dá pra fazer as coisas. Ele só precisa deixar de ser medíocre. Acho que esse é o principal ponto. Assim, dá pra beliscar uma Cara, Sul-Americana, vamos por exemplo. falar a verdade. Qualquer time brasileiro dá pra brigar pela Sul-Americana. Dá, É, dá. porque é só não Entendeu? cair. Porque você. É só não cair. Você assim, sendo Porra, sincero. ano passado teve time que a semana tava na zona de rebaixamento, um jogo já foi pra classificação. Foi exatamente É, o Fluminense. O Fluminense. Fluminense saiu da zona de rebaixamento pra pegar. pra pegar a primeira vaga ali da a Sula. última vaga da Sula. É. E mais times também aconteceu. Tinha, isso, o não foi? Vasco também Vai. tava nessa, de brigando Uma pela bagunça. Libertadores, mas aí É. acabou ficando com a Sula. Cara, eu acho que, falando do Fluminense especificamente, o único medo meu que eu tenho do Fluminense é Thiago Silva se machucar ou o Ganso não voltar tão cedo. Então aí realmente vai cair muito o nível, porque eu já tô reclamando de volantes. Se o Thiago Silva se machuca, vai começar a reclamar dos zagueiros, entendeu? Que vai ficar só o Fuentes aqui. Aí vai... Assim, não tô falando que o time O vai ficar lateral, horrível. o lateral Só tô falando que- já tem 2 meses sem, né? É, o lateral, o Riquelme já tá É. fora, Isaac já tá fora. Então, assim, E eu aí tô falando começou. que o time vai ficar horrível. Tô Não, falando e- que o time talvez não fique o E ideal. aí, quando eu for falar do Botafogo, Thiago eu Silva comento faz sobre diferença. isso. É porque é isso, assim, eu acho que esse é o grande ponto. O Fluminense esse ano tem um bom elenco. Ele tem um bom elenco, não dá pra negar. Comparado com os últimos anos, até mesmo comparado com o elenco da Libertadores, por exemplo, Sim. é um elenco bom, bem bom, assim. Só precisa realmente ser melhor treinado. Precisa ser... Ah, beleza, Tem que achar melhor as peças. É porque eu não tenho muita esperança de que vai vir qualquer treinador melhor do que o Mano. Esse é o problema. Ué, Vai vir um que um tava na Barroca da Não, vida? Renato. Tava na pista aí, não era o Tite? Eu tava na prefiro. pista. Mas eu o Renato prefiro. eu acho que não vem, Mas mano. eu acho também que ele não O Renato viria. não vai querer vir, não, Ele tá mano. cobrando muito caro. Pô, eu vi no Instagram o Edmundo tava jogando com o Reinite lá na praia, hein? Sim, ele tá Ah, curtindo lógico, as férias. Tá lógico, curtindo as férias, pô. Então, eu toparia, assim, eu assinaria agora. Tirar o Mano e botar o Renato agora. Tem muita gente, assim, muito tricolor que eu conheço, tá falando que o Renato não viria, que ele não gostaria de se colocar num lugar como foi, por exemplo, o Grêmio no ano passado pra ele. É. Entendeu? De tipo, começarem a culpar ele as paradas. O cara se machuca, ou o cara não faz a parada e a culpa é minha. Entendeu? Então, tem assim, muita gente falando sobre isso. É porque eu acho que, sinceramente, é como eu falei, eu acho que o Mário nem cogita. Nem É. cogita. Por isso, porque ele falou, não, eu quero o Mano mesmo, é esse cara que eu quero estabilidade. Eu quero tranquilidade esse ano, porque eu vou meter a SAF aqui, eu vou votar essa SAF, então eu não posso estar em um clima muito ruim. Então é isso, eu acho que E esse é o pode ser até caminho. uma jogada dele também, tipo, tá vendo? Tá meio boca, por quê? Porque a gente não é SAF, vamos voltar aqui a SAF pra virar SAF. Mas eu acho que é isso, assim, acho que é mais uma questão de equilíbrio mesmo. Equilíbrio pra você poder justificar os próximos passos. Acho que é bem por esse caminho mesmo. Você tava